Essa passagem do Evangelho ela é considerada como uma catequese batismal. Porque Jesus está falando aqui de um novo nascimento que Nicodemos acaba por não entender e depois Jesus explica para ele. Então, para nós entendermos de um modo geral o que Jesus está dizendo, nós precisamos voltar lá no paraíso. Para a gente entender a Sagrada Escritura, a gente tem sempre que fazer um retorno lá no livro do Gênesis. Deus nos criou e nos criou para Ele, para sermos dele. E uma das coisas que Deus pediu para nós é que nós o amássemos de todo o nosso coração. Essa foi a primeira exigência, eu não digo exigência, foi o primeiro pedido que Deus nos fez, mas nos dando a liberdade de nós não amarmos a Ele também. E aqui é o bonito, né? Deus não força ninguém a nada. Ele indica, Ele explica, Ele diz e nós é que decidimos se nós queremos ou não. Infelizmente, Adão e Eva, eles desobedeceram. Comer aquele fruto significa, a partir de hoje eu não te amo mais. Eu quero ser independente. E por causa disso, olha o caos que aconteceu no mundo. Os homens deram as costas para Deus. Mas ao mesmo tempo, o homem tendo necessidade de Deus, eles foram criando os seus próprios deuses. Sem chegar ao ponto de entender quem é o Deus verdadeiro. Aí nós vemos, né, essa diversidade de religiões existente no mundo. Existem aquelas religiões que são pagãs mesmo. E além da religião cristã, ainda vem essa diversidade de grupinhos aí que vivem falando que é a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então causou um caos. Cada um seguindo o seu caminho e cada um seguindo o seu Deus. Então o homem ficou perdido. Aí o que é que Deus faz? Deus diz bem assim: eles precisam voltar para mim. Mas para que eles voltem para mim, é preciso que eu me mostre, senão cada um vai ficar seguindo o seu Deus, vai ficar criando os seus deuses. Olha, se nós formos lá no Egito, nós vamos ver, né? Que diversidade de deuses os egípcios tinham. O cachorro era um deus, um gato era um deus, uma ave era um deus, tudo era deus para eles. Imagine os romanos e os gregos, né, que vieram antes dos romanos. A mesma coisa, eles foram criando os seus deuses, né? O panteão, o lugar dos diversos deuses. Mas era preciso que Deus se mostrasse. Eu estou dando um resumo geral para vocês entenderem. Aí Deus se revela. Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, né? Ele começa a se revelar através de Abraão. Fala para Abraão que virá uma grande descendência. Dentro dessa descendência surge a religião judaica. E é no judaísmo que Deus se mostra na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. E aí, para que esse caos se transforme no cosmos, ou seja, essa desordem, ela se torne uma ordem, era preciso que Deus morresse. E aí, nós estamos no tempo da Páscoa, nós vimos o que aconteceu na semana retrasada, né? Jesus morre na cruz. Um Deus que se faz carne, que se faz homem, Ele se entrega, Ele morre e Ele salva
todo mundo. Então, esse mundo, nesse caos que estava, os homens seguindo seus próprios deuses, os homens fazendo o que eles queriam, agora eles têm que olhar para Jesus Cristo e entender. Já não é mais o cachorro nosso Deus, já não é mais o sol o nosso Deus. Não é a esse Deus que eu devo seguir, porque ele tem os ensinamentos deles que contrariam o Deus verdadeiro. Então, uma vez que agora Deus se mostra, todos nós devemos seguir esse Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aqui? Está dando para entender? Por isso que Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque não são os outros deuses que é o caminho, a verdade e a vida. Não são as outras religiões que é o que se leva ao caminho, a verdade e a vida que é Ele. É só Ele. Então, para todo mundo se salvar, é preciso que as pessoas se voltem para Jesus Cristo. Quem não se voltar para Jesus Cristo não se salvará. Isso aqui é muito importante, porque senão vai seguir deuses estranhos. Vai se estar em religiões estranhas. Porque Deus não se revelou na religião, no budismo. Deus não se revelou na macumbaria lá, nos macumbeiros, na umbanda. Deus não se revelou nas religiões indianas. Ele se revelou no judaísmo, e a partir do judaísmo, as pessoas começaram a segui-lo, e aí dá-se o nome de cristãos quem segue ele. Esse é o caminho. Vejam que agora dá para entender essa questão que todo mundo fica dizendo que todas as religiões levam a Deus. Não, as religiões elas levam a Deus, mas a Deus que não é o Deus. Então, a partir dessas religiões, elas precisam encontrar o Deus verdadeiro. E ele se revelou aqui. Entenderam? Tá bom. Uma vez que vocês entenderam isso, então vamos entender agora o batismo. Para quem já foi assistir algum jogo de futebol no estádio, ou para quem já foi no cinema, vocês observam que para se entrar no estádio e se entrar no cinema, é preciso ter o que na mão? O ingresso. Por isso que as pessoas ficam naquelas filas imensas para comprar o ingresso para poder entrar. Quem não tiver o ingresso, entra. Só se fizer alguma usurpação lá. E se souberem, vai para fora. Para se entrar no cinema, precisa de um ingresso. Para se entrar no céu, precisa-se de um ingresso. O ingresso é o batismo. Vamos voltar agora para a primeira leitura, para o Evangelho. Ah, Nicodemos, olha só, vou te dizer uma coisa, hein? Quem não nascer de novo não entra no céu, não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no céu, Nicodemos. Mas como uma pessoa vai nascer de novo? Deixa de ser burro, Nicodemos. Eu não estou falando do primeiro nascimento. Então está lá, meu pai e minha mãe se unem, e dessa união nasce essa feiura que está aqui na frente de vocês.
que se chama o Padre José Augusto. Esse é o primeiro nascimento. Esse primeiro nascimento não me leva para o céu. Não leva. Para entrar no céu é preciso nascer de novo. E para nascer de novo é pela água e pelo Espírito. Está vendo que simplicidade? Agora mesmo na vigília pascal eu participei aqui na paróquia São Sebastião, aqui embaixo, que o pároco é o Padre Rivelino. 3 pessoas ingressaram, receberam o ingresso para entrar no reino dos céus. Eram 2 rapazes e uma moça. A moça tem 35 anos. Imagina, dá até para a gente colocar a mão na cabeça assim, e ficar esticando os cabelos, ou se não rasgar as vestes, porque como é que pode, num país que se diz ser católico, ter uma pessoa com 35 anos que não foi batizada? Dá para entender? Se essa moça morresse e esses 2 rapazes, provavelmente eles teriam ali a idade entre 20 anos, mais ou menos. Se eles morressem nessa condição, eles iriam direto para o inferno. Por quê? Não nasceram de novo. Não foram batizados. Está vendo como uma coisa é séria? É muito sério isso. Por isso que no final do Evangelho de São Marcos, Jesus diz bem assim para os apóstolos: ide por todo o mundo. Olha, ide por todo o mundo. Então vamos. Vai no continente africano, vai na Oceania, vai no continente americano, vai no continente europeu, vai em todos os lugares. Façam o convite para esse povo que está seguindo os deuses estranhos, que estão servindo a deuses estranhos, que não conheceram a verdadeira igreja, a verdadeira religião, que não sabem quem eu sou. Eles ainda não sabem que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que morreu na cruz e redimiu todas as pessoas. Vão, olha, vocês precisam ir, mas tem uma coisa, não vai ser fácil não, viu? Muitos de vocês vão ter que morrer, porque eles não vão aceitar, mas muitos irão aceitar. Vão para o mundo inteiro. Aí ele diz assim: quem crê em Jesus Cristo. Então, como eu estou falando para os católicos, para nós relembrarmos o nosso batismo, então, olha bem, ele não diz quem crê em Buda será salvo. Ele não diz quem crê em Exu é salvo. Ele não disse que quem seguir os evangelhos segundo Allan Kardec da vida é salvo. Repito, estou falando para os batizados, estou falando para os cristãos. Para não ficar na ignorância. Quem crê em quem? Em Jesus Cristo. E for batizado, será o quê? Salvo. Está vendo que isso está tão impregnado dentro de nós? Nós já sabemos. Mesmo quem não sabe da Bíblia, sabe esse pedacinho aqui. Ficou tão claro para todos nós. Olha a condição. Quem crê em Jesus Cristo e for batizado, será? Agora vem aquela palavrinha que o povo não gosta de ouvir e não quer aceitar. A segunda é: quem não crê e não for batizado, já está condenado. Então, se já está condenado quem não é batizado e quem não crê em Jesus, então o que é preciso fazer? Saia desse estado de condenação. Seja batizado então e creia em Jesus, seja batizado, torne-se cristão, torne-se filho de Deus. Entenderam agora porque
para nós católicos é tão importante batizar uma criança? Você vai deixar a sua criança aí crescendo, né? Você já está batizado, já está tudo certinho na tua vida, e você está esperando o seu filho crescer, para quando ele crescer, ele decidir. Quem disse que ele vai crescer? Tem criança nascendo na barriga, morrendo na barriga da mãe, morrendo depois. Bem, eu vou abrir um parênteses. Não venham me perguntar se essas pessoas se salvaram ou não. Eu estou falando para os vivos. Fecha parênteses. Quem já foi, já foi. Não importa, me desculpe agora entre aspas, não importa mais quem já foi. O que importa agora somos nós. Vamos criar vergonha na cara ou não? É isso que precisa entender. E vamos parar de ficar dizendo, toda religião salva. Não, meus irmãos, uma única religião salva, o catolicismo. Quem for batizado, quem batiza é a Igreja Católica. O budismo não batiza. O espiritismo, que é uma filosofia, nem é uma religião, não batiza. E se batiza, não é batismo. Porque o batismo é só na Igreja Católica. Agora, infelizmente com Martim Lutero, né? Ele abandonou a Igreja Católica, porque antes só se batizava na Igreja Católica. Aí ele inventou a outra igreja dele, aí o pessoal fica batizando lá, mas o batismo é da Igreja Católica, começou na Igreja Católica. Estou falando para os vivos e para os católicos. E se não entenderam, vai ler o Catecismo da Igreja que vai te explicar melhor. Se não nascer da água e do Espírito, não entrareis no reino dos céus. Quem não se tornar católico, dificilmente entrará no reino dos céus. Padre Augusto, e aqueles que não... Eu estou falando para os católicos, eu não vou entrar em detalhe porque o tempo não dá. Vai pesquisar e vai estudar o resto. Eu estou apenas no ponto essencial. O ponto essencial é, para se salvar, precisa se batizar. Deu até para rimar. Para se salvar, tem que batizar. Para entrar no cinema tem que ter o ingresso. Para se salvar precisa ter o ingresso é o batismo. Os outros detalhes, vá atrás dos teólogos, vai estudar e o tempo não dá para eu explicar. Porque aqui é uma homilia. E eu estou falando apenas o essencial. Então, meus irmãos, se você tem amigos que não é batizado ainda, ajuda a igreja que sofre. Ajuda. Traz, arruma um jeito, pede sabedoria a Deus, convença para que essa pessoa ela precisa entender que ela precisa ser batizada. Senão não se salvará. E aqui eu quero dar os parabéns a todos vocês, porque vocês são batizados, graças a Deus, né? E se tem alguém aqui que não é batizado, por favor, dá um jeito na tua vida logo. Antes que a lama passe por cima. Antes que o tsunami venha. Antes que um raio caia. Antes que o carro bata. Antes que caia morto. Tudo é antes.
porque depois não se terá mais jeito. Quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Não é palavra do Padre José Augusto, é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.